por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, com esse trabalho maravilhoso, junto com essa equipe dessa casa, equipe espiritual, que já se disponibilizou bem cedo, né, para fazer a asepsia dessa casa. Que possamos cada um de nós, agora nesse instante, que vamos estar em comunhão com Deus, com nosso Pai, com Jesus, nosso querido mestre e irmão, com todos esses amigos abnegados dessa casa, para poder aprender um pouquinho mais, juntamente com essa irmã, como já falei, sobre o tema de hoje, que fala sobre a justiça das aflições, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos estar calmos, tranquilos, para absorver tudo que for feito e dito aqui essa noite nessa casa com esse trabalho. Porque o trabalho, após a palestra, ele se estende aí, com o passe e com o atendimento fraterno. Muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez em tua companhia. Muito obrigada e que assim seja. Nossa trabalhadora querida Jerusa, fica à vontade, Jerusa. Boa tarde a todos, então. Mais uma tarde de trabalho. Que Jesus possa nos abençoar sempre, né? Que a gente possa sentir o amor de Jesus conosco. Então, deixa eu só, é que eu tirei aqui, deixa eu só colocar aqui. Justiça das aflições. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é a quinta parte, né? Quinto capítulo, e é o mais longo de todo o Evangelho. Porque quem aqui não passa por aflições, né? Então, um acalento é o que nós encontramos no Evangelho de Jesus, um acalento para a nossa alma, o do porquê nós passamos por aflições, né? Então, vamos ver um pouquinho dessa dádiva. Vou ter que pedir ajuda aos universitários, será? Aqui não vai, deixa eu ver aqui. Ele não passa. Mas tu não testou ali antes? Mas eu fui também. Olha, aqui. Eles também não conseguiu no mostra dele. A gente até viu um cabo hoje, mas estava funcionando antes. Ó, vamos ver agora, acho que agora foi. Foi, beleza. Obrigada, o universitário ali. Então, eu vou falar um pouquinho a história do gigante deitado. Muitos já devem conhecer a história, né? Mas é uma baita de um ensinamento a vida desse gigante deitado. 1º de novembro de 1939, nasceu lá em Utuiutaba, em Minas Gerais. O nome dele é Jerônimo Mendonça. Ele foi uma criança muito ativa, muito brincalhona, extremamente saudável. Chegou na adolescência também, super inteligente, empenhado, amoroso na família. Aí quando ele estava entrando na fase adulta, ele era atleta. Ele fazia todos os tipos de atividade, né? Futebol, vôlei, ele era bastante atleta. E ele se sentia muito bonito, ele se olhava no espelho, aquele peitoral, ele olhava, eita, nós! Tô parecendo Tarzan, ele falava no espelho, né? Ele tinha orgulho do porte dele, né? Da joviedade dele. E daí, então ele sempre se olhava no espelho e dizia, e aí, Tarzan? Claro que hoje, se a gente for ver hoje, né, na época de Thor, de Aquaman, era um Tarzan um pouco mais fitness, mas era um Tarzan, né? Bem bonito. E daí um dia lá em Utuiutaba, levaram ele para um centro espírita lá, para ele ver uma palestra. E daí levaram, ainda naquela época, na palestra pública tinha também trabalho mediúnico, né? Naquela época ainda se utilizava dessa forma, né? E daí os médiuns estavam lá depois da palestra, começaram a fazer a mediunidade, começaram a psicografar, e o Jerônimo Mendonça, bem sentadinho, sem entender muita coisa e tal, ficou sentadinho, e uma das mensagens psicografadas pelos médiuns
lá daquele centro, ele assim, não, isso aqui deve ser brincadeira, eu não vou falar sobre essa mensagem. E o Espírito que psicografou para ele assim, você vai ler essa mensagem. Essa pessoa está aqui e é para ele que você vai ler essa mensagem. Ele, ai meu Deus, então tá bom, né? Ele primeiro foi, leu outra mensagem, encontrou a pessoa da carta. Aí depois ele disse, olha pessoal, agora eu tenho uma carta aqui, psicografada agora. E assim, gente, não é brincadeira, tá? É de verdade. Mas essa carta é por Tarzan. Daí o Jerônimo muito quieto, olhou pra lá, olhou pra cá, muito tímido, levantou e disse, olha, é o meu apelido. Eu mesmo me chamo de Tarzan. Ah, tá. Então a mensagem realmente é pra você. A mensagem pra você diz assim, ó. Se agarre no cipó da fé que você vai atravessar a floresta da dor. Ele não entendeu. Poucos meses depois, ele entendeu. Ele ficou tetraplégico, né? E ele foi conhecido como o gigante deitado, porque ele ficou cego também. Ele só ouvia e falava, deitado na cama o resto da sua existência. E mesmo assim, ele fundou centros espíritas. Ele, junto com o Chico Xavier, ele era muito amigo de Chico Xavier. Ele divulgou a doutrina espírita. Então ele passou pela floresta da dor, pela aflição, mas como diz o Haroldo, numa das palestras do Haroldo, ele disse que ele nunca conheceu alguém tão alegre. Era uma pessoa alegre, as pessoas pegavam ele na cama, levavam para os lugares, o Jerônimo Mendonça deitado na cama para ele proferir as palestras dele. Então é um baita de um ensinamento para a gente começar falando sobre a aflição, né? Então, ó, Jerônimo Mendonça era tetraplégico, só ouvia e falava, faleceu em novembro de 1989, mesmo preso numa cama, em um corpo disforme, construiu casas de sopa, centros espíritas, escreveu vários livros e fundou em Tuiutaba, Minas Gerais, uma creche denominada Lar Pouso do Amanhecer, que abriga mais de 250 crianças. Jerônimo era conhecido como o gigante deitado. Então, um baita de um ensinamento para nós, né? A gente, às vezes, por causa de uma dor de cabeça, não sai de casa para ajudar o próximo, né? Então, vamos entrar no assunto, então, agora. Justiça das aflições. Como é que consta no Evangelho segundo o Espiritismo? As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito, mas, então, pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser o todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar no bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então Jesus veio para ser nosso mestre e guia, né? Mas naquela época, nós encarnados naquela época, a gente não entendia ainda os ensinamentos de Jesus.
Então veio, mais uma vez, todo o ensinamento de Deus nas palavras do Espiritismo. Então hoje nós temos cinco obras básicas onde nos ensina a viver melhor, nos explica o que a gente às vezes não entende. Por que alguns nascem em berço de ouro e outros nascem na pior das misérias? Né? Se a gente for ver assim e achar que a vida é só do berço ao túmulo, né? Não levar em consideração a reencarnação, as explicações que a reencarnação nos traz, não parece que Deus é justo. Mas Deus é justo, é bom, é perfeito. Então, se nós estamos passando por alguma aflição, algum porquê há. Até melhor do que porquê. Por que eu estou passando pela aflição? Melhor ainda é a gente perguntar para quê? Porque o porquê nos remete a pensar o porquê de alguma coisa que eu fiz lá atrás e eu estou pagando agora. Mas se a gente se perguntar para quê, a gente vai conseguir olhar para frente. Para que essa aflição? O que eu tenho que aprender com essa aflição agora para o futuro, né? Tentar olhar menos para trás. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel por Chico Xavier, tem um capítulo que diz aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há também a tranquilidade gerando aflição. Então, se hoje a gente vê alguém que nasceu em berço de ouro, não passa por nenhuma dificuldade na infância em casos materiais, tem uma vida plena, recebe de presente do pai uma empresa para tocar, parece tudo tão fácil. Mas se nós formos analisar, aquela tranquilidade que a gente julga que a pessoa está passando, vai gerar uma aflição se ela não passar da melhor forma e ajudar quem estiver em torno dela, né? E às vezes a aflição que a gente passa hoje é a nossa tranquilidade daqui para frente. Porque se nós passarmos resignados, resilientes pela aflição de hoje, entender o para que eu estou passando por isso, aprender e melhorar é a nossa tranquilidade mais para frente, de ter passado por essa prova. Então, às vezes a gente julga a vida do outro como tão tranquilo, mas realmente a pessoa está estagnada e tranquila, alguma coisa está de errado. Porque se nós estamos num mundo de provas e expiações, nós temos tanto para aprender, tanto para fazer, e a pessoa está só vivendo hoje, dentro do materialismo, naquela tranquilidade, a aflição vem depois. Então aqui diz, né? Se existe aflição gerando tranquilidade, existe a tranquilidade que gerará uma aflição. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando, de novo as próprias experiências no plano físico torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Nós, antes de encarnarmos, nós pedimos para os espíritos que fazem junto conosco a nossa programação reencarnatória, a gente pede, olha, eu estou orgulhoso demais, me dê uma vida com mais dificuldade para que eu quebre esse orgulho em mim. Eu peço as minhas aflições para que eu só vou pedir e só me será dado aquilo que eu consigo fazer. Eu consigo com esforço me melhorar, diminuir o egoísmo no meu coração, diminuir várias chagas. Eu peço isso, mas quando a gente encarna no corpo, a gente vê todo mundo feliz, com vida fácil, e eu com vida difícil, daí eu começo a ficar ruim, daí eu começo a ficar egoísta, daí eu começo a ficar lamuriosa, começo a reclamar. Mas fui eu que pedi essa vida. Porque eu sei que na erraticidade a gente tem uma visão mais ampla das nossas necessidades de aprendizado, do que a gente precisa para evoluir. Mas quando a gente está na carne, a gente não lembra que a gente pediu. Mas daí fica falando mal das aflições que a gente passa. Fica sempre braba, rancorosa. Mas não, nós temos que passar resilientes e resignados pelas aflições. Porque as aflições são escolas na nossa vida.
é um aprendiz recusando a lição, ou o doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então a gente reclama das dificuldades, mas a gente não deve fugir delas, a gente deve passar por elas, nos melhorarmos, nos burilharmos nas dificuldades. Bem-aventurado, vamos entender um pouquinho sobre esse, né? Bem-aventurado, às vezes a gente não entende, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que estão em aflição. O que quer dizer o bem-aventurado? Bem-aventurado é o indivíduo que já consegue olhar para si mesmo como um espírito imortal, com vários degraus para se melhorar, e ele consegue entrar num estado de espírito, que a gente diz, né? Naquele momento eu tive um estado de espírito. É aquele ser que já consegue olhar para si como alguém que depende só de si para se melhorar. Então a gente é aquele indivíduo bem-aventurado, é aquele indivíduo que já consegue identificar as coisas na sua vida para que a gente possa melhorar. Então é o bem-aventurado, né? No livro Palavras de Vida Eterna, mensagem Nossa Cruz, de Emmanuel. Enquanto a criatura não adquire a consciência da própria responsabilidade, porque quando a gente percebe um erro nosso, a gente percebe alguma coisa, meu Deus, eu tenho um egoísmo dentro de mim que eu não consigo me ver livre disso, e daí eu caio na culpa. Meu Deus, eu fiz aquilo, eu provoquei aquilo na minha família e eu caio na culpa disso. Não, a gente sempre tem que lembrar que não podemos entrar na culpa, e sim na responsabilidade. Eu gosto daquele exemplo do leite derramado, né? Derramei um copo de leite. A culpa, meu Deus, eu derramei o leite, sujei o pano, eu joguei leite fora. Isso é culpa. Se a gente vê o leite derramado, correr na cozinha, pegar um pano, limpar, pegar um dinheirinho, comprar o leite para repor o leite, é responsabilidade. Então a gente sempre tem que lembrar, é um exemplo fácil da gente sempre lembrar. Não é culpa que nós temos que sentir, nós temos que sentir responsabilidade pelos nossos atos e responsabilidade perante os espíritos benevolentes que estão sempre conosco, nos ajudando a progredir. Responsabilidade com os nossos atos, né? Então, enquanto a criatura não adquire a consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para as necessidades da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Então é uma mensagem bem profunda, né? Não culpa, responsabilidade. E aquela aflição que a gente está passando, enquanto a gente achar que é uma coisa ruim, a gente só está no mundo vivendo materialmente. Quando a gente perceber que aquela aflição é alguma coisa que nós temos que nos melhorarmos, nós temos que corrigir algumas coisas ao nosso redor, no nosso modo de agir e de pensar. Daí nós temos a responsabilidade e daí sim nós descobrimos que aquela cruz, aquela aflição é para o nosso melhoramento, para o nosso burilamento. Justiça. Deus, vamos lembrar, Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então eu estou passando por uma aflição, Deus não é bom comigo. Não, Ele é justo, Ele é bom, Ele é tudo isso. Então, vamos prestar atenção. Para entendermos a dor neste mundo, precisaremos compreender a reencarnação. Então, nós que já temos o ensinamento da doutrina espírita, o quanto nos abre aquele véu de conhecimento da gente entender que a gente não passa pelo aquilo que não precisa, que a gente está na família que nós escolhemos e que nós precisamos, que nós estamos no emprego que nós escolhemos, porque naquele emprego vai ter aquele ser que vai me tirar do sério e é aquele ser que vai me ensinar a ser mais paciente. Então, se nós percebemos cada detalhe da nossa vida, cada pessoa que está ao nosso redor, no nosso dia a dia, a gente vai conseguir observar o quanto tudo é muito certo, o quanto nós temos para melhorar e quantas possibilidades nós temos para nos melhorarmos.
né? Não é perceber que eu sou egoísta, que eu sou ruim, que eu sou muito preguiçoso e me recolher num monte e ficar meditando 15 anos, sem ter contato com ninguém. Eu vou estar me melhorando nesse caso? Não. A gente precisa do outro na nossa vida, para que a gente possa passar para aquilo que aquela pessoa me cutuca, aquela pessoa me tira do sério, me tira a paciência. O que essa pessoa está te mostrando? Que é isso que eu preciso melhorar. Então, o que eu preciso? De que forma eu tenho que me posicionar com aquela pessoa para que a pessoa não me tire mais do sério, não me tire a paciência, porque sou eu que estou permitindo ela me agredir, sou eu que estou me permitindo ela me machucar. Por que quando aquele filho fala aquilo, me magoa tanto? O que eu posso ajudar para que aquele filho não faça isso, mas que eu não permita me ser machucada? Tudo que acontece na nossa vida, se nós analisarmos, nós vamos identificar a nossa responsabilidade e a faculdade que nós temos para melhorar. Nós cruzamos com algum acidente de trânsito ali na frente, ali na esquina. Nós temos como ajudar? Nós temos como acalmar alguém que está nervoso? Se nós estamos nesse acidente, adianta brigar, sair do carro e falar palavrões e falar um monte de coisa? Não! A gente tem que estar em estado de espírito, como se fala, em estado de espírito presente, em identificar cada crise, cada movimento da nossa vida, nós temos como nos melhorarmos e ajudar quem está em torno da gente. Algumas dores são referentes a essa existência, outras só têm explicação nas existências anteriores. Isso a reencarnação nos mostra, né? O quanto é consolador também saber que algumas coisas que acontecem na nossa vida não tem explicação aqui, mas tem explicação na vida pregressa. Mas também não interessa exatamente o que foi. Se eu estou passando por isso, eu preciso disso. Eu preciso passar por isso, por essa prova, por essa expiação para me melhorar. Então, para quem ainda é materialista e entende a vida como do berço ao túmulo, não consegue compreender algumas coisas, mas que bom que nós temos essa doutrina consoladora, que nos explica que algumas coisas não é dessa vida, mas não faz mal, eu tenho que passar por ela da melhor forma possível. Toda imperfeição gera um sofrimento, toda deformidade de caráter gera uma aflição. Nós não somos resultados de uma só existência. Uma só existência, só do berço ao túmulo, só essa vida de agora, não é suficiente para explicar todas as aflições atuais. Temos múltiplas existências e todas são solidárias entre si. Então, hoje eu sou Jerusa, mas quantas existências eu já tive? Quantas encarnações eu já tive? 600, 700? E tudo aquilo que eu fui passando em cada uma das minhas existências está dentro de mim. Então, quanto eu já fui ruim, quanto eu já fui bom, está tudo dentro de mim. Hoje eu sou a minha melhor versão, mas eu posso ser muito melhor. Agora na onda, antes seria dado o exemplo das novelas, né? Ainda tem gente que assiste novela, mas tipo a novela, cada dia tem um capítulo. É como se fossem as nossas vidas, né? A novela de ontem não é a mesma novela de agora, do capítulo de hoje. Na Netflix, né? A gente gosta de seriados. Cada episódio de cada temporada da vida, de algum seriado, é uma existência nossa. Então, a gente vê o decorrer das coisas de um seriado. Em cada episódio do seriado acontece alguma coisa. A pessoa vai melhorando, vai descobrindo um drama, vai se melhorando. É nós. Se nós formos ver nessa metáfora, nós somos assim. Nós somos vários episódios. Então, cada existência nossa é o montante da nossa vida. Então, dentro da gente, nós temos várias respostas. Nós temos que olhar para dentro de nós, identificarmos o que nós precisamos melhorar. Livro Religião dos Espíritos, também de Emmanuel por Chico Xavier. Tem um capítulo que diz: examina a própria aflição. A aflição do egoísmo se chama egolatria. Porque uma pessoa egoísta, ela pode não dizer, mas ela sofre. Porque o egoísta, tipo assim, qual é a felicidade de ter tudo que ele tem na vida e não ter com quem compartilhar?
Ou pelo menos alguém para contar, né? Então a pessoa egoísta, que é tudo para si, ela sofre e não percebe. Porque a pessoa egoísta não sabe qual é a felicidade de compartilhar um ensinamento, um jantar, uma vida a dois. A pessoa egoísta sofre, é uma aflição ser egoísta. E o que ela puxa para a vida dela mesma? A aflição da egolatria. A aflição da agressividade se chama cólera. Quando uma pessoa agressiva que não se percebe assim, depois de fazer um ato violento, alguma coisa, num ato de cólera, identifica aquilo como um mal na vida dela e daí cai naquele sentimento de culpa, de sofrimento. Por quê? Porque ela era agressiva, não se percebia agressiva, não tratou isso em si mesmo e num ato de cólera acaba fazendo alguma besteira. Então, a aflição do crime se chama o remorso. A aflição da inutilidade se chama queixa. Porque a pessoa que mais se queixa da vida é aquela que não faz nada. A aflição dos ciúmes se chama desespero. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. É a faculdade na vida da pessoa. Voltando para o livro Ceifa de Luz, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, nós seguimos o mestre Jesus, né? Nós nos propomos a escutar os ensinamentos dele e a seguir os ensinamentos. Ele, que era mestre, espírito puro, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, ele preferiu vir encarnar sobre nós, conosco, né? Para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante dos serviços aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Se Jesus, quando encarnou entre nós, passou por tudo isso, nós queremos ter uma vida fácil? Nós, que não somos espíritos puros, queremos ter uma vida sem aflições? Porque a gente já se acha bom demais? Se Jesus deu o exemplo da humildade, de fazer tudo isso aqui encarnado junto conosco, a gente acha que nós não merecemos o que nós temos na nossa vida? Ele não merecia, mas ele deu exemplo para nós, que mesmo quem não merecia passou por tudo isso. E a gente que merece as aflições da nossa vida para que a gente possa evoluir, a gente fica de mimimi reclamando. O espiritismo na função de consolador. Ele esclarece e consola as nossas dores. Mas o primeiro ponto que ele esclarece é que a maior parte dos nossos sofrimentos tem sua causa na vida atual e tem a ver com o nosso caráter. Por isso, o que propõe o Espiritismo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, propõe uma revolução moral na nossa vida, uma transformação do nosso caráter, propõe uma absorção de valores morais e espirituais, nos dá pacificação aos nossos corações. Ele nos explica tudo, né? Fica tudo muito às claras, tudo. O Espiritismo nos explica tudo, não fica uma dúvida se nós estudarmos as 5 obras básicas, que nos dá sabedoria para viver bem. Então, eu estou passando por isso, eu não sei como me melhorar, eu não sei como passar por essa prova sem reclamar, eu não consigo, eu não tenho forças. Mas você está procurando ajuda no lugar certo? Procure ajuda, procure, olhe para dentro de si, observe as suas aflições, observe o que você precisa melhorar e procure ajuda. Procure, estude, mas estude, não só leia, venha para os, né? Nós temos ali, Introdução ao Espiritismo toda segunda-feira, Livro dos Espíritos também toda segunda, nós temos o ESD, Estudo da Mediunidade. Então, os jovens, nós temos a evangelização dos jovens, as crianças, a evangelização das crianças,
Nós temos que procurar ajuda, nós temos que nos cercarmos de possibilidades que nos ajudem a entender o porquê daquilo e principalmente como eu posso passar por aquela aflição, por aquele problema que eu estou passando na minha família, no meu trabalho. Se cerque do que você precisa de ajuda. A gente não tem que passar por tudo sozinho, né? Nós temos sempre um ou outro. Nós temos a nossa família com a nossa faculdade para nos melhorarmos. Então a gente é muito orgulhoso para pedir ajuda. A gente é muito orgulhoso para olhar para dentro da gente e perceber que aquilo está me machucando lá, ó, é uma dorzinha, aquela mágoa fica me cutucando, um martelinho lá que fica me cutucando e eu fico alimentando sem nem perceber. Deixa a mágoa para lá, faça as pazes com quem você precisa. Você vai ver como é libertador isso. Aquela pessoa que me tira do sério, em vez de ficar enviando energia negativa para aquela pessoa, chega para a pessoa e diga: fulano, assim, escuta, vamos conversar. Eu não tenho por que ficar brava com você, ou eu te fiz alguma coisa que te magoou. Senta, conversa. Às vezes 5 minutos resolve uma mágoa de 10 anos. Basta dar um primeiro passo. A gente é muito orgulhoso, né? Mas se nós somos orgulhosos e o orgulho nos traz aflições, depende da gente observar isso e ver de que forma nós podemos nos melhorarmos. Jesus: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Tomai para vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quanto a vida de Jesus encarnado aqui conosco nos dá, a gente vê assim, quer ver? Passar por uma aflição, um problema, um baita de um problema, tu parar, pensar assim: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? A gente pensa assim: como Jesus resolveria isso? Ah, a gente não é Jesus, claro que não. A gente não é Chico Xavier, não. Mas se a gente pensar em como Chico passaria por essa aflição, Chico também não era um espírito puro, mas o quanto ele aqui conosco, enquanto ele viveu conosco, quanto exemplo lindo ele deixou pra gente. Então, se em cada vez que a gente tiver uma cólera, tiver uma briga, um problema para resolver, a gente parar 30 segundos e pensar: como é que Jesus passaria por isso? Como é que Chico resolveria isso? Né? Quebra o nosso orgulho, pensa como eles fariam, que a gente vai ver que como a gente faria não estaria certo. Então a gente tem que observar, nós temos tantos exemplos bons. Agora eu gosto dessa metáfora do avião. Vamos pensar que nós estamos dentro de um avião e nós somos o piloto, tá? Nós estamos numa viagem e nós somos o piloto. Em caso de turbulência, quem já voou aqui de avião sabe que a aeromoça sempre avisam, né? Em caso de cairão máscaras, coloque primeiro em você, né? Por que eles falam isso? Porque não adianta o avião acabar o ar comprimido lá dentro, e acabar e eu tentar ajudar a pessoa que está do meu lado sem oxigênio. Antes de começar a ajudar ela, eu já vou ter desmaiado. Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, depois você consegue ajudar. Então, em caso de turbulência, coloque a máscara primeiro em você. Então, te burilhe as aflições, te melhore tudo que tu puder, que tu vai conseguir ajudar muito mais fácil o ser que está do teu lado. Então, primeiro, a máscara de oxigênio é em você. Em caso de confusão, problemas, não perca de foco o destino. Controle a rota. Não sai do rumo, mantenha o rumo. Você piloto do avião, tá dando maior briga lá atrás. A aeromoça batendo no passageiro batendo não sei o que, dando maior confusão. Você vai deixar o controle do avião e vai lá tentar resolver? Não. Mantenha o rumo, mantenha a rota. Então, trazendo para os nossos problemas, nós estamos passando por uma provação, uma doença super grave. Você vai desistir da vida porque está passando por aquela turbulência? Não.
Nós estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que é o mês contra o suicídio. Hoje à noite até vai ter a palestra sobre as... Como é que é o título? Valorize a vida, isso, né? Então, assim, quantas pessoas acabam nesse ato, não deixa de ser um ato egoísta, né? De cometer o suicídio porque um problema que ela está passando com um namorado, um problema que está passando com um filho rebelde, e a pessoa toma essa atitude de um suicídio. Se ela fosse o piloto do avião, né? Mantenha a rota. Nós vamos passar por aquilo. É só uma turbulência, aquilo vai passar. Não tem motivo para desespero. Então, eu gosto muito dessa metáfora, assim. Mantenha o rumo. Não, mantenha, senão o avião vai cair. Senão tudo pode se despedaçar. Mantenha o rumo, vai passar. Faça uma oração, deite, descanse. Deixa a espiritualidade te ajudar no sono reparador. Amanhã eu resolvo isso. Calma. Nós temos que ter calma na turbulência das nossas vidas. Não há voo sem turbulência. Não existe uma vida aqui num planeta de provas e expiações sem turbulência. Não existe. Todo mundo passa por aflições. Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra suíço, já dizia: o sentido torna suportável uma grande quantidade de coisas, talvez tudo. Se a gente tiver um sentido, a gente entender que tudo que eu estou passando é para o meu melhoramento, para a minha evolução, tem sentido. Tudo tem sentido se a gente souber lembrar que somos espíritos imortais. Fugiu a palavra. Ó, nada que acontece com você tirará a sua imortalidade. Você é um espírito imortal. Não é porque nessa existência a vida está tão difícil que tudo vai acabar. Porque nada vai tirar a imortalidade de você. Então hoje essa existência não tá fácil. Mas nem por isso eu tenho que largar o rumo. Eu tenho que largar a proa do navio, largar o manche do avião. Continue. Calma. Peça ajuda. Sempre lembrando que tudo passa. Tudo que é ruim, passa. Tudo que é bom também passa. Então não vamos nos alegrar demais, mas também não vamos nos desesperar. Tudo passa. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Então não basta sentar na cadeira, chorar porque eu sou um miserável. Eu tenho que aprender alguma lição com aquilo, me melhorar para que essa prova não retorne. Porque Chico Xavier dizia, né? Você vai passar por todas essas provas quantas vezes forem necessárias para você aprender. Então, deixa para a próxima existência, né? Os espíritos têm mania de dizer, não, isso eu não consigo nessa encarnação, deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Mas tu vai passar por aquela dificuldade quantas vezes for necessário até tu aprender. Então, enquanto tu não aprender aquela lição, a vida vai te trazer aquilo de novo. Com outra pessoa, com outro ser humano, vai te trazer sempre os mesmos problemas. Se tu perceber assim, meu Deus, mas eu já passei por isso, eu já casei com um homem agressivo, por que eu casei com outro homem agressivo de novo? Porque você não aprendeu a lição na primeira vez. Então a vida te traz de novo, você atrai para si de novo uma pessoa agressiva, uma mulher egoísta, a vida te traz aquela mesma lição. E se você perceber, meu Deus, eu estou passando por isso de novo, mas é porque você não aprendeu ainda. E vai continuar passando enquanto não aprender, enquanto não se melhorar. Então, o quanto a gente tem que observar as coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu gosto sempre de mostrar, né, os livros que eu me baseio para montar a palestra. Então, A Ceifa de Luz, O Evangelho segundo o Espiritismo, A Religião dos Espíritos, Palavra de Vida Eterna e Paulo Estevam. Dessa vez foi uma coletânea de Chico Xavier, né? E daí eu gostaria agora de fazer, se me permite, a Prece dos Aflitos. Está no livro Paulo Estevam. E é uma prece que a Abigail, eu não sei quem leu o livro aqui, a Abigail fez num ato assim de muita dificuldade na vida dela. Então é uma prece dos aflitos. Então, se vocês puderem fechar os olhos, se concentrar para essa prece que tem muito a nos ensinar. Senhor Deus,
Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Então, que a gente tenha trazido um pouquinho de consolo para as nossas aflições e que a paz de Jesus esteja conosco. Assim seja. Assim seja, nós agradecemos, né, a oportunidade.